Para mais um resumo de livros, dessa vez Napoleão Hill, que o tema é Mais Esperto do que o Diabo. Napoleão Hill, para quem não sabe, é um grande escritor de vários livros de sucesso, de livros como Pense e Enriqueça, Quem Pensa e Enriquece, Mais Esperto que o Diabo, entre vários outros livros. Lei do Triunfo, livros inclusive que eu recomendo muito. E aí ele estudava a vida de pessoas que haviam tido muito sucesso e pessoas que haviam fracassado. E ele queria entender o porquê que alguns tinham tanto sucesso e outros fracassavam. E ele gostava de fazer entrevista com as pessoas. Ele ia atrás de pessoas para fazer entrevista, até então só de homens de sucesso. O que eles fizeram para eles conseguirem sucesso, qual foi o diferencial deles. E aí, um belo dia, deram a dica de que ele deveria ver também a questão do porquê que as pessoas fracassavam. Só que em meio a tudo isso, ele disse que sentia dentro dele como se dois eus brigassem entre si. Você já teve essa sensação de, às vezes, tipo, como se tivesse uma Ana boa e uma Ana ruim dentro de mim? Uma que diz Ana faz assim e a outra diz faz assado? Que muitas das vezes a gente fala, ai, meu pensamento, ou ai, eu tô ficando louca. Né? E o Napoleão Hill fala isso, que ele sentia que ele tinha dois eus dentro dele. Que ele sentia que era um eu de muita fé e o outro era um eu de muito medo. Sempre que ele ia agir ou fazer alguma coisa, ele se deparava dessa forma. E aí, um belo dia, ele teve a oportunidade de entrevistar o diabo. No momento que ele teve essa oportunidade dessa entrevista com o diabo, ele pergunta como é que o diabo é, se ele tem o nosso formato, se ele tem o nosso corpo, como é que ele se apresenta. E ele começa a rir e fala assim que seria algo muito complicado para ele, meio que ter a nossa forma, porque não era para ele necessário, né? Basicamente ele usa de ironia e ele fala que na verdade ele é uma energia. Sabe aquela energia negativa que às vezes você tem, aquele pensamento ruim, aquela sensação ruim, aquela vontade de desistir, que às vezes aparece? Pode ser chamado de o diabo. Eles não vêm da forma como, querendo ou não, as igrejas religiosas colocam. Ele disse que ele tá longe de ser alguém com chifrinho e garfinho que vai ficar lá te cutucando. O diabo e Deus, eles são basicamente a força do teu pensamento. Aqueles pensamentos positivos e os teus pensamentos negativos. E o que você se deixa influenciar. E existem alguns pilares das energias negativas, que ele coloca como, no caso, os pensamentos ruins, e ele diz que existem 6 tipos de medos que são efetivos e que ele manipula e que ele trabalha através desses 6 medos efetivos. Que no caso é o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da perda de saúde, que é um dos que a gente está tendo bastante, né? Por isso as energias estão bem misturadas nesse momento, a perda do amor, né, de ficar sozinho ou da pessoa que você ama não te corresponder, a perda a perda de um ente querido, a perda do amor e a morte. Normalmente esses são os pilares que nos trava, sabe? Que ele consegue manipular, porque você tem medo de perder essas demais coisas e aí você começa a agir de um jeito para não perder elas, começa a ser altamente manipulado, você começa a não ter mais o seu pensamento crítico, você começa a não ter mais as suas próprias decisões, as suas próprias ações, porque você está com medo desses 6 itens das quais ele consegue te manipular. E aí é muito interessante que no meio de tudo isso, de Thomas Edison, né? Thomas Edison no caso não, Napoleão Hill conversando com ele, ele fala o seguinte, que se ele teria enviados aqui, por que que ele fazia isso, por que ele era tão cruel, por que que ele estava na miséria, por que que ele estava na fome, por que que ele queria destruir as pessoas, e como a gente poder se resguardar de tudo isso. E basicamente eles colocam o exemplo de Thomas Edison, que através de. Ele chega a citar que todo fracasso, na verdade, pode ser uma bênção disfarçada. Ana, todo fracasso pode ser uma bênção disfarçada, sim. Se você não desistir. Caso você desista, não, mas se você não desistir, eu vou dar um exemplo mesmo do Thomas, que fez a questão da luz. Essa aqui, né? Estamos aqui. Sim, é melhor. Se ele tivesse desistido, a gente não teria luz. E ele tentou várias e várias vezes. Ele chega a citar também Jesus, que antes de Jesus conseguir dar certo, antes do projeto que Jesus tinha na Terra se cumprir,
Jesus também teve derrotas temporárias. O que separa um vencedor, o que separa o sucesso, o que separa um homem como Thomas Edison de mim e de você? Basicamente é o tanto de vezes assim, que eu insisto em algo e eu não desisto. A partir do momento que eu desisto ou que eu deixo meio que o diabo, lembrando que o diabo nessa explicação, ele é dado como um pensamento negativo, uma energia negativa da qual você se permite ser influenciado, ser manipulado e começa a agir de determinada forma. Por exemplo, se eu começo a pensar, eu sou um fracassado, eu não vou dar certo, eu não consigo, eu começo a atrair isso como se fosse um imã para minha vida. É como se basicamente eu tivesse dado autoridade e autorização para que o diabo me mexesse nas minhas emoções, nos meus sentimentos. E me fizesse ser uma pessoa derrotada na vida, basicamente. A palavra até muito pesada para ser falada. Mas o que acontece? As pessoas que não se permitem que esses pensamentos negativos adentrem elas, ou que sempre tentam colocar pensamentos positivos, orações, né? Baseadas em propósito, baseadas em fé. Ele fala que uma das coisas de argumento que quebra muito ele é quando um humano ele tem um pensamento crítico. É quando um humano ele tem um pensamento por ele mesmo. Quando ele não se permite ser alienado, que ele fala que uma das melhores formas dele manipular os homens hoje é com a alienação. E é a alienação que começa desde quando você é criança. Que sua mãe diz assim, ó, manga com leite faz mal. E tu fica alienado e tu nunca testa se leite com manga vai te fazer mal ou não. Quando eu me permito ser alienado através dessas situações, eu me impeço de crescer e me impeço de saber se aquele negócio realmente é verdadeiro. Então ele fala que uma das melhores formas de fazer um ser humano ser derrotado, ou ser fracassado, ou não ter fé, ou sentir medo, é quando ele vem já trazendo essa cultura de alienação, que é aquela que você vê basicamente na escola, de que se você não estudar, você não vai ter, sei lá, um emprego bom. Ou se você fizer determinada coisa, vai te acontecer tal coisa. Mas às vezes você nunca nem testou, mas você já acredita que é aquilo e pronto. Porque A, B ou C te falou isso. Outra questão que ele diz que acontece é o famoso ritmo hipnótico. O ritmo hipnótico é a rotina que eu tenho, que eu não percebo. É uma rotina de má alimentação, uma rotina de pouco exercício, uma rotina de... sempre que eu tento alguma coisa, eu paro no meio do caminho e eu não continuo. Né? Eu me prendo em um ritmo, como se fosse um círculo e eu estivesse correndo nesse círculo e eu não buscasse outras fontes. E o elemento tempo. O tempo, ele passa. E a gente não observa, não estipula, não busca ser o melhor que pode ser no tempo que a gente tem. Eu não vou dar o spoiler total do livro. Eu acho que o resumo que eu dei já é bem interessante. Apesar de ter vários outros questionamentos no livro que eu super recomendo. Eu vou deixar uma frase que eu achei muito interessante, é de que o fracasso pode ser uma benção se correlacionado corretamente, né? E se for saindo você observar as questões de tempo e de ritmo, qual o ritmo que eu tô colocando? E todo o projeto que você tiver, ele vai ser atendido se você souber ter um propósito. Napoleão Hill disse o seguinte: antes de o sucesso chegar na vida de qualquer homem, de qualquer mulher, ele certamente encontrará uma derrota temporária e talvez até mesmo algumas falhas. Mas quando a derrota ultrapassa o homem, normalmente a coisa mais fácil e lógica desse homem é desistir. E isso é o que a maioria faz. Não seja a maioria. Um grande beijo, um cheiro no zóio, viu? Se você chegou até aqui, você curte, compartilha, se inscreve no meu canal, que isso é muito importante, né? Não estou ganhando nada ainda com isso. Vou deixar aqui o link na descrição também, que esse livro é muito interessante e ele está na Amazon, viu? Só você pegar esse link bem aqui, botar lá no seu carrinho e fazer a aquisição desse livro fantástico, porque eu falei algo bem enxugado, tem muito mais conteúdo nesse livro.